palavras de hoje falam sobre: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Quando Jesus disse: não creais que eu vim trazer a paz, mas sim a divisão, o seu pensamento então era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais o meu nome será pretexto, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido me compreender. Aos irmãos separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família e que não tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca o fogo num campo para nele construir as más ervas, destruir as más ervas. E tenho pressa que ele se acenda para que a depuração seja ainda mais profunda. Porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, as trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras. Os homens mais esclarecidos poderão compreender e, por fim, a luta fatídica de que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate, perturbação até ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para que este mundo e para o outro. Verão que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Todos então virão abrigar sobre a mesma bandeira, a da caridade, a do amor e a da paz. E essas coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios dos quais eu vos ensinei. O que o Evangelho nos quer dizer hoje? Há muito tempo atrás, o nosso Mestre, ele veio ao nosso mundo com uma missão de levar a verdade através dos seus ensinamentos e um magistério muito curto. Tornou-se famoso, conhecido aos 30 anos e seu magistério durou apenas 3 no seu desencarne. E em muitas das suas palavras, uma das primeiras foi que ele não veio trazer a paz, mas sim a divisão. E como em todas as épocas, naquele tempo, foram mal interpretadas aquelas palavras, e ainda nos dias de hoje, se lermos ao pé da letra, não podemos identificar que essas palavras vieram da boca de nosso Mestre, de nosso Criador. Mas esse resumo, essa interpretação segundo o Espiritismo, nos traz outros esclarecimentos do que o nosso Mestre havia planejado para o seu magistério e para os dias de hoje e todos aqueles que são sucessivos. Ele queria dizer que as suas palavras iriam estremecer as terras, iriam dividir as famílias, os amigos, os irmãos e todos aqueles que possuíssem divergências entre si. Se pararmos para pensar, ainda nos dias de hoje, são inúmeras as religiões, inúmeras as crenças, diferentes raças, diferentes opções. São inúmeras diferenças que existem entre nós e que o Espiritismo vem esclarecer que todos nós, no final de contas, somos uma mesma essência,
somos todos espíritos vivendo essa experiência carnal. E que as diferenças da carne, quando ela desfalece, não significam nada, mas sim apenas as diferenças espirituais que são formadas através das nossas atitudes, através dos nossos conhecimentos e das nossas ações. Então, o nosso mestre, há mais de 2000 anos, veio com essa interpretação, dizendo que a sua doutrina não ia ser pacífica, e realmente não foi, pois ele foi martiriosamente castigado pelo bem que fez a todos nós. Ele entregou o seu corpo, entregou o seu espírito pela nossa salvação. E nosso mestre fez isso justamente para nos mostrar que não devemos ser apegados, não devemos ter apego às coisas terrenas. Tanto que em toda a sua vida viveu com o mínimo possível. Vivia da caridade e vivia daquilo que os outros os proporcionavam. Nosso mestre, em seu magistério, em todas as suas palavras, serviu mais como um exemplo através das suas atitudes, confirmava tudo aquilo que falava, tudo aquilo que saía dos seus pensamentos. A mais pura energia que vinha desse ser era transmitida a todos aqueles que tinham a verdadeira fé. E todos aqueles que acreditavam com pequenina fé nas suas palavras eram interiormente curados e muitas das vezes que aconteciam os milagres, curavam também as enfermidades físicas naqueles que necessitavam. Se ainda hoje já se torna difícil podermos ser aceitos em sociedades diferentes, imagina no mundo há 2000 anos atrás, onde não havia tecnologia, havia poucas pessoas que sabiam ler e poucas pessoas que sabiam se comunicar e falar através dos outros. Então o desafio do nosso mestre foi muito maior do que o nosso de hoje, pois hoje temos fácil acesso ao conhecimento, aos ensinamentos e a tudo aquilo que nos é devido. Naquele tempo não. Naquele tempo apenas as pessoas de riqueza tinham acesso aos estudos, poucos sabiam ler e muitos eram escravizados em prol da riqueza dos outros irmãos mais ávidos. Então, nessas palavras, ele não veio trazer a paz, mas sim a divisão. É a divisão de tudo aquilo que é diferente da sua doutrina. Pois ele pregava o amor, pregava a caridade, pregava a paz, pregava a fé e a crença em um Criador maior. E se pensarmos, tudo aquilo que ele pregava mudou nos dias de hoje? Eu tenho certeza que não. Porque se cada um de nós buscarmos o amor dentro dos nossos corações e ele for verdadeiro, o perdão para aquele que nos ofendeu acontecerá. E se olharmos para a fé e para a caridade e a humildade que há dentro de nós, o nosso ego será derrubado e o perdão que devemos pedir ao outro também acontecerá. Então o que ele queria dizer é que essa divisão acontecerá entre o bem e o mal dentro de cada um de nós. E que reverberando para fora, essa divisão acontecerá também as pessoas boas que queremos aos nossos lados, as pessoas ruins que queremos distância. Há um irmão que disse em certas palavras que se nossa visão for boa, nossa vida será iluminada, será repleta de bênçãos. Mas se tivermos uma visão ruim, a nossa vida será tenebrosa, rodeada de dificuldades e de provações.
quais são as ações que estamos fazendo para nos afastar desse caminho da verdade que está descrito nessas palavras. Como dizem aqui, quando chegado o momento, eu enviarei o conselheiro, ou melhor, a verdade, as palavras que esclarecerão tudo aquilo que foi mal entendido em meu tempo. Hoje através de mim, amanhã através de vocês, cada lugar que vocês vão. Todos nós somos esse mensageiro que temos o dever e não a obrigação, mas o dever de esclarecer que a fé, o amor, a caridade são os caminhos que devemos seguir em nossas vidas e que todos aqueles que seguirem também serão agraciados pelas bênçãos que virão dos céus. E às vezes nos perguntamos por que tal pessoa sai de minha vida, por que eu passo por tal provação, por que eu tenho isso em mim, por que eu tenho tal vicissitude, tal doença. A maior parte dessas respostas estão nas nossas escolhas, mas algumas delas são justamente esses seres de luz tocando em nossas vidas, nos desviando dos caminhos que nos prejudicarão, que nos farão mal e nos levando para o caminho do bem. E por mais que seja grande a dificuldade desse momento, isso é passageiro e entenderemos em um futuro muito próximo que tudo que vivemos aqui serviu para nos construir e nos moldar para sermos alguém ainda melhor nesse futuro. Então, quando sentirdes só, quando sentirdes que está se separando, metaforicamente, quando sentires que está se afastando de pessoas, de lugares, de situações, de hábitos, de pensamentos e de energias, reflita internamente se aquilo que estava perto de ti era realmente necessário para a sua vida futura do bem, ou se aquilo realmente estava lhe prendendo em coisas que não lhe levarão a uma vida boa. É essa separação que o nosso Mestre nos disse. Não virei trazer a paz, mas sim a separação. A separação daquilo que é confortável hoje, permanecer em um relacionamento abusivo, permanecer em um emprego que eu não gosto, permanecer com maus hábitos que só prejudicam a minha saúde mental e física e também espiritual. Eu vim trazer a separação para que possamos ter bons relacionamentos, ter bons empregos, os quais nos agreguem financeiramente e psicologicamente. E que eu tenha bons hábitos espirituais para iluminar os meus espíritos, o meu espírito, para que eu possa guiar e iluminar a minha mente e que isso tudo reflita nas ações que eu tenho no meu corpo físico. Era isso que o nosso Mestre queria dizer. Eu vos afastarei do mal e lhes trarei o bem. De olhos fechados, meus irmãos, vamos agradecendo essas palavras